somos uma igreja que se reúne em casa e entendemos que esse era o caminho para nós aqui. Claro que isso não é um sonho que partiu do nosso coração. Nós nos juntamos a 2 missionários, um casal, uma família, tem 2 filhos também. É uma família missionária portuguesa que tem esse sonho, que tem esta visão, que recebeu de Deus esse chamado para fazer da casa deles um lugar de encontro, de reunião, de adoração ao nome de Jesus. Qual é a grande diferença? No Brasil poderíamos fazer isso também, como uma expressão, talvez, de uma estrutura de igreja em célula, de igrejas nos lares, enfim, existem inúmeros movimentos que já estão associando, né, a igreja em casas e tudo mais. No caso aqui, não tem a ver com essa raiz, né? Não está sendo puxada do igreja em células ou do Uhum. igreja em casa, igreja nos lares, mas é uma reflexão, né, muito específica para o contexto europeu, para o contexto português, para o norte de Portugal em específico. Nós estamos em Viana do Castelo, no último distrito ao norte de Portugal, como distrito costeiro, né? Então, fazemos fronteira com a Espanha, com a Galícia. Então, um lugar muito fechado, um lugar que predomina a Igreja Católica, Romana. Igreja é prédio, igreja é construção, né? Então, fazendo um contraste com essa realidade, o objetivo é esse, e não significa que nunca teremos um espaço público, que nunca iremos para um espaço público, mas entendemos que para agora, para esse momento, era importante considerar a igreja como uma comunidade simples de pessoas que se reúnem e adoram a Cristo e que não estão associadas a essa história milenar da Igreja Católica em Portugal, que tem coisas assim, como tudo na vida, né? Tem algumas coisas positivas no processo formativo deles e Uhum. tudo, né, a forma como formam discípulos, agora, claro, muito errados na teologia e muitas coisas ruins que também aconteceram, o que faz com que a grande parte da nova geração, e quando eu digo nova geração, eu estou a falar aí da turma até 49 anos, não é tão nova geração assim, que se desligaram da Igreja Católica por verem seus erros, seus abusos, seus problemas, que são diversos. Agora acabou de sair uma notícia na semana passada de que só na França, nos últimos 70 anos, ficou comprovado mais de 200 mil casos de pedofilia nos últimos 70 anos na Igreja Católica Romana Francesa. Você Caramba. imagina como é que o jovem, ou na verdade, essa geração que veio da Revolução de 74, quando o país se abriu, saiu da ditadura, essa geração, ela vinha numa ditadura católica, né? Ditadura portuguesa, até 1974, era católica. O Salazar, que era o presidente por muito tempo, ele tinha um mote, um lema que dizia, né, se és português, és católico. Então, quando o povo luta pela liberdade política, de opinião, de consciência, ou seja, o país se abre um pouquinho mais, né, para que as pessoas tenham direito a voto, a pensar e avancem em algumas questões até mesmo legais, jurídicas e tudo, é quando os evangélicos chegam com mais força, muito embora o registro dos evangélicos está bem antes, mas realmente as igrejas evangélicas vão chegar depois de 74, né, com mais força. As pessoas daquela geração são as primeiras pessoas que vão terminar a universidade e essas pessoas são contra o sistema anterior, que era ditatorial e católico. Uhum. Então, você tem essa geração até seus 50 anos que se desligou da Igreja Católica. Então, essa referência da igreja com o prédio é uma coisa bastante pesada, não é, para eles. E, portanto, e por outro lado, a igreja com brasileiros, com pastores brasileiros, está relacionada à IURD. Então, Tá.
brasileiro que é pastor, o brasileiro que é líder cristão, que é líder religioso, é associado facilmente com a Igreja Universal do Reino de Deus. Entendi. Portanto, é muito complexo, né? Quando se fala protestante, dá neles uma dor de barriga, porque isso soa esquisito. Protestante soa mal. Evangélico é um pouco diferente, mas também soa mal, porque aí soa como iurde. Você Entendi. dizer que você é pastor, a pessoa está super simpática falando com você. Quando você diz que você é pastor, o semblante cai na hora. Ou então ela imagina que você cuida de ovelhas mesmo, cuida de ovelhas no campo, como aconteceu comigo. Então, dentro dessa relação é que ah, nós resolvemos trabalhar quase como um lar onde a Bíblia é estudada em estudo indutivo. Parabéns, você chegou até o final deste corte. Te agradeço muito pela paciência, por ter ficado até o final. E não se esqueça, curta, comenta, compartilha e inscreva-se no canal para dar aquela moral para o nosso projeto continuar crescendo. Valeu, tamo junto, vamos com tudo.